Olá, eu sou João Pedro Torales e você está no canal A Bíblia Revela. De pisar naquilo que está escrito, E hoje é mais uma resposta ao pastor Elias Soares. Ele citou 20 motivos, para não guardar o sábado. Então ele citou numa live dele e daí ele falou essas 20 respostas, ou 20 motivos para não guardar o sábado. Então nesse momento eu irei aqui refutar essas 20 questões. Na verdade deu 18 aqui. Uma ele pulou e a outra é idêntica ao que ele já tinha feito em outra pergunta. Então ficou 18 questões aqui. Então eu irei refutar uma por uma dessas questões, mostrando para você os equívocos do pastor Elias, aquilo que ele manipulou as escrituras. Infelizmente eu tenho que dizer isso, porque biblicamente você vai comprovar se realmente o que o Elias falou é verdade ou é mentira. Então você não precisa acreditar em mim. Eu quero que você assista esse vídeo e eu quero que você veja cada ponto aqui que eu irei pontuar sobre as respostas que ele citou. E aí você julga, sem religiosidade, sem ataques pessoais. Mas aqui eu estou dizendo que os enganos e os equívocos do Elias é referente às doutrinas. Então, doutrinariamente, biblicamente, eu irei refutar essas respostas que ele deu, que não se deve guardar o sábado. E eu vou mostrar aqui que tudo que ele falou realmente é um engano, é uma mentira, e que o sábado, sim, deve ser guardado. Está imperdível. Se você quiser aprender hoje, fique conosco e nesse momento vamos ver aqui pelo menos 3 ou 4 motivos que ele disse aqui no vídeo dele. Eu vou mostrar aqui e depois eu irei apenas recitar aqui o que ele falou para a gente ganhar tempo, ok? Assista comigo o vídeo dele aí, as 3, 4 perguntas inicialmente. Que o cristão não deve observar, e você também, que não é observador da guarda do sábado, por que você deve continuar a não observar? Portanto, vamos então para algumas razões do porquê o cristão não deve guardar o sábado. Primeiro motivo por que você não deve guardar o sábado. Porque o cristão descansa numa pessoa e não em um dia. Está entendendo? O cristão descansa numa pessoa e não em um dia. Por exemplo, o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, nós devemos descansar no Senhor Jesus, que inclusive eu apresentei essa questão para um amigo meu, e eu cheguei até a dizer para ele o seguinte, falei, olha, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, e Deus, ele trabalhou no 7º dia, então eu devo trabalhar. Ele falou, bom, se você é um imitador de Deus, então você deve também fazer como Deus, porque Deus descansou no 7º dia. Eu falei, mas eu descanso no 7º dia. Eu trabalho até tantas horas, vamos supor, a pessoa que trabalha até meio-dia, do meio-dia para frente ela vai descansar. Então, eu não fico sem descansar. Eu falei assim, olha, ele falou, eu perguntei para ele, mas o sábado é para quem foi escravo no Egito. Você foi escravo no Egito? Ele disse, não fui escravo no Egito, mas eu fui escravo do Egito espiritual. Falei, portanto, o seu descanso, então, não é num dia. Se é espiritual, o seu descanso é numa pessoa, no Senhor Jesus. Vinde a mim os cansados e oprimidos espiritualmente. As pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas espiritualmente, têm que vir para o Senhor Jesus para descansar. Então, o primeiro motivo por que o cristão não deve guardar o sábado é porque você não descansa num dia, mas você descansa numa pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Segunda razão,
Porque o sábado tinha um caráter tipológico que apontava para Cristo, o nosso descanso. Como já dissemos aqui, o sábado, assim como as festas judaicas, todas elas tinham um caráter tipológico. A festa da Páscoa apontava para Cristo. A festa, por exemplo, das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. A festa do Pentecostes para o batismo com o Espírito Santo, que também era através de Cristo. A festa dos pães asmos também apontava para Cristo, que é o nosso pão sem fermento, e também para a sua morte. Então, a festa do Yom Kippur, por exemplo, que é Hag Yom Kippur, apontava para o sacrifício que Cristo realizaria no Calvário, porque assim como aquele cordeiro, aquele animal morria em sacrifício para expiar ou cobrir o pecado da nação, o Senhor Jesus, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por todos nós na cruz do Calvário. E da mesma sorte, o sábado tinha um caráter tipológico, porque apontava para o quê? Para o nosso verdadeiro descanso. O povo era um memorial para aquele povo, porque eles foram escravos no Egito e eles não tinham nem um dia de descanso, nem um dia. Então o Senhor deu um dia todo, no sábado, para eles poderem ter tempo para adorar a Deus, para refletir ao Senhor, e neste momento de reflexão, eles se lembrarem que lá eles não tinham descanso, mas agora, debaixo da... Ok, então vamos lá. Ele disse no primeiro motivo, nós descansamos numa pessoa e não em um dia. E essa pessoa é Jesus. Então esse é o primeiro motivo porque eu não devo guardar o sábado. Então ele citou Mateus, leia comigo, Mateus, capítulo 11, capítulo 11, olha que interessante. Capítulo 11, verso 28 e 29. Vamos lá? Acompanhe comigo na Bíblia, porque aí você vai poder aqui fazer a exegese aqui junto comigo nas Escrituras. Ok? Capítulo 11, verso 28 e 29. Diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí ele diz, está vendo? O meu descanso é em Jesus. Jesus é o meu descanso. Queridos, esta é uma verdade que ele falou. Realmente, nós podemos descansar em Cristo Jesus. Em que sentido? Quando nós estamos cansados, sofrendo, quando nós estamos fadigados, a resposta para nosso sofrimento é Jesus Cristo. Este descanso refere-se àquilo que nós sofremos, àquilo que nós estamos abatidos. Em Cristo Jesus encontramos a resposta para acalmar os nossos sentimentos. Mas isso daqui não invalida o descanso sabático, que é o 7º dia, em hipótese alguma. Então, é o descanso espiritual, que se refere a nossas fadigas, nossas canseiras espirituais, ou quando estamos abatidos. E também Deus deixa o 7º dia como descanso do labor físico, do labor pessoal, e para nos conectarmos a Deus. Então, ele usou uma inferência aqui, que a princípio é verdadeira, mas ele usou para abolir o sábado, e isso está incorreto. Eu vou mostrar aqui agora o porquê que está incorreto. Vamos para Marcos. Acompanhe comigo. Eu quero que você aqui abra a Bíblia junto comigo, porque quem confere, ele não é enganado por ninguém. Mas quem não confere, às vezes a pessoa pode ser enganada aí, porque tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus e são mal intencionados, entendeu? Então nós temos que conferir aqui pelas Escrituras. Vamos lá? Marcos 2:27. Interessante, que diz que, olha que diz que interessante. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi estabelecido aonde? Lá na criação. Por causa do homem, anthropos no grego, humanidade. Homem, humanidade. Não é para a mulher ou para o homem como sexo, mas é para todos. Para a humanidade, anthropos. Então o sábado é para quê? Para a humanidade.
Então, o sábado aqui é Jesus? Não, o sábado aqui é um dia. O sábado foi criado por Jesus. Interessante que Isaías 56:2 diz: bem-aventurado é o homem, antropos, que não profana o dia de sábado, calendário semanal. Então, vejamos o primeiro equívoco do pastor Elias. Dizer que esse motivo aqui, de a gente descansar em Cristo, as nossas fadigas, já anula guardar o sábado. Não. O próprio Jesus disse: o dia de sábado foi dado para a humanidade. E Isaías 56:2 diz que o sábado, né? Quem não profana o sábado é feliz, é bem-aventurado. O dia de sábado. Primeiro erro aqui que eu mostro do Elias. Então, meu amigo, o dia de sábado tem que ser guardado, senhor Elias, e irmãos que aí assistam e que gostam do Elias, com todo respeito a ele, mas está equivocado. Segundo ponto, porque o sábado tinha o caráter tipológico, né, que apontava para Cristo, assim diz o Elias. O sábado tinha o caráter tipológico, então ele apontava para Cristo. Cristo veio, terminou o sábado. Será que é isso? Bom, aí ele cita as festas das primícias, dos tabernáculos, das trombetas, o Yom Kippur, tudo apontava para Cristo, né? Ele disse. E também o sábado tinha o caráter tipológico, né? Porque aí todas essas festas, né, representavam Cristo. Ele colocou meias verdades com mentiras. Realmente, essas festas dos tabernáculos, das primícias, o Yom Kippur, apontava para Cristo. Porque eles tinham uma representação de Cristo, ok? Agora, o sábado ele não apontava para Cristo nesse sentido, ok? O sábado foi criado por Cristo. Aonde? Lá no Éden, na criação. Veja a diferença. O sábado foi criado por Cristo para quem? Para o homem. Foi dado para o homem. Interessante que se você pegar Êxodo 20, 8 a 11, mostra, né, qual que é a função do sábado. Se você pegar 8 a 11, Deus fala o quê? Não trabalharás no dia de sábado, 6 dias trabalharás, o 7º dia você vai descansar, porque o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Porque em 6 dias o Senhor fez, né? E o 7º dia ele descansou. Então, mostra a Deus como Criador. Se você ir para Apocalipse, olha que interessante. Se você ir para Apocalipse 56, Apocalipse 14, 7, confira comigo. Olha que interessante esse texto. Apocalipse 14, 7. Diz o seguinte: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas, ou tudo o que neles há. Interessante. Lá em Êxodo diz o quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então veja que o mandamento do sábado, ele te leva para quem? Para o Criador, para o Deus verdadeiro. Veja que em Apocalipse 14, 7, ele chama os moradores da terra, no último conflito da terra, para adorar o Deus verdadeiro novamente. E ele diz, sabe qual que é o Deus verdadeiro? Aquele lá de Êxodo 20, aquele da guarda do sábado, aquele mesmo Deus que fez os céus, a terra e o mar. Então o sábado, ele não tem um caráter tipológico no sentido que o pastor Elias falou, mas o sábado é um dia de descanso, e o sábado ele faz a diferença entre o povo que aceita a Deus, o Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e também mostra o povo que não aceita a Deus. Então, o sábado ele tem um caráter de redenção e também um caráter de mostrar o Criador. Olha que interessante, né? Mais um erro do pastor Elias. Vamos além. Questão 3. Ele diz, Deuteronômio 5:12, o sábado foi dado como memorial da libertação do povo de Israel. Se você ir para Deuteronômio 5:12, realmente diz isso. O sábado, ele foi dado como memorial. Interessantíssimo. Então ele diz, tá vendo? Então o sábado ele é o quê? Apenas um memorial. Mas será que o sábado é só um memorial? Será que é isso? É óbvio que não. Eu acabei de mostrar, fazendo um paralelo entre Êxodo 20, 8 a 11, ou 11 principalmente,
entre Apocalipse 14, 7, que o sábado tem o caráter de mostrar o Deus verdadeiro. Eu já mostrei que o sábado foi criado por Deus para antropos, para a humanidade. Humanidade, não para o judeu, não para o grego, somente para o judeu, só para o povo de Israel, não. Nada disso. O sábado foi estabelecido por causa do homem. E onde ele foi estabelecido? Lá no Éden, antes do pecado. Deus santificou e abençoou esse dia. Então ele não é só um memorial. Então, mais um erro do pastor Elias aqui, que nós estamos aqui pela Bíblia, derrubando essa tese que infelizmente ele engana as pessoas nesse sentido. Nada pessoal, mas doutrinariamente. Vamos lá. Quarta razão aqui, ou terceira ou quarta razão aqui, ele deu uma misturada, mas eu coloquei aqui quarta. Vamos lá. Por que Deus trabalhou no sábado? Ah, tá. Ele disse assim, olha, porque Deus trabalhou no dia de sábado, por isso nós podemos trabalhar também. Veja que Deus trabalhou. Aí ele cita o quê? Gênesis, olha que interessante. Ele cita Gênesis 2, 2, perdão. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia, olha que interessante, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus dia sétimo, né? Ah, tá. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra. Então, tá vendo? Ele disse, Deus terminou no dia sétimo. É impossível. Aí ele diz, pode alguém terminar a sua obra nesse dia sem ter trabalhado no dia? É óbvio que não, ele disse. O Elias falou, não. Então aqui, ó, Deus terminou a sua obra no dia sétimo. E tem os rabinos que eles até estudam para entender o que Deus fez no dia sétimo, ele diz. Eu vou mostrar aqui para você que é mais um equívoco do Elias. Aqui existe um equívoco de tradução também, tá? Então aqui ele sabe disso, mas ele finge que não sabe, ok? Então, vamos para algo interessante. Êxodo 20:11 diz, em 6 dias Deus fez os céus, a terra e o mar. E no sétimo dia ele o quê? Descansou. Então a Bíblia fala o quê? Que Deus fez em 6 dias. Então veja que Êxodo é Deus mesmo falando, é a boca de Deus de forma direta, escrevendo os seus mandamentos. Então veja que Deus fez em quantos dias? Em 6 dias. Há um choque de textos aqui, porque em Êxodo Deus fala, eu fiz em 6 dias, o sétimo dia eu descansei. E aqui está falando que, havendo Deus terminado no sétimo dia. Então já mostra que Êxodo 20:11, Deus terminou em 6 dias. Interessante. Se você for para os textos, você vai lá no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus criou a semente, as árvores. No quarto dia, Deus criou os luzeiros, lua, sol. No quinto dia, Deus criou os animais. No sexto dia, Deus criou o homem. E no sétimo dia, aliás, o que ele criou? O que ele criou? Nada. Aqui não tem. Aqui está detalhado a forma com que Deus criou. No sétimo dia, não. Ele criou o sexto dia, a última criação dele foi o homem. Ok? Isso você sabe muito bem. Então veja que tanto Gênesis 1, que detalha a criação, ele mostra que Deus fez em 6 dias. Êxodo 20 confirma. Então é óbvio que Gênesis 2 aqui, há um pequeno erro de tradução, né? Que agora eu vou mostrar aqui para você o erro do Elias e o erro da tradução. Se você pegar a NVI, tradução da Bíblia, ela faz uma tradução mais fidedigna, usando o texto de Gênesis 1 e Êxodo 20, confirmando que a criação foi em 6 dias. Então, o que realmente está escrito aqui? Havendo Deus já acabado no sétimo dia, descansou nesse dia de toda a sua obra. Essa é a tradução correta. Havendo Deus já acabado, no sétimo dia ele descansou e abençoou, né? Ou abençoou a obra que tinha feito. Então, a tradução correta é, havendo Deus já acabado, vírgula, no sétimo dia Deus descansou, abençoou. O Elias não sabe disso? Sabe. Ele é um erudito, ele sabe. Mas ele finge que não sabe porque ele não quer guardar o sábado. Então ele deturpa esse texto, ok? Mais um texto do Elias
uma mentira doutrinária que o Elias ensina jogado por terra aqui. Você pode conferir comigo se estou mentindo ou falando a verdade. Então, vamos para o quinto. Quinta razão, porque Adão e nem seus descendentes guardaram o sábado. Você não tem um texto, e não tem nenhum texto em Gênesis para guardar o sábado, ele diz. Tá vendo? Então você não tem nenhum texto para guardar o sábado em Gênesis. Bom, tem texto sim, Elias. Se você pegar em Gênesis 2, 1 a 3, Deus faz o quê? Abençoa, santifica o dia de sábado. Agora eu pergunto, por que ele fez isso? Para bonito ou para passar para alguém? Marcos 2, 27 confirma. O sábado foi feito por causa do homem. Pergunto, antropos aqui é a humanidade, onde que esse sábado foi feito? Lá em Gênesis. Então é óbvio que em Gênesis o texto de Gênesis 2, 1 a 3 equivale sim à guarda do sábado. Agora sim, não é porque não está escrito de forma litúrgica em Gênesis, guarde o dia de sábado, que não seja um mandamento perfeito e verdadeiro de Deus, ok? Porque se nós pegarmos nesse sentido, também eu não encontrei texto dizendo honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Em Gênesis eu não encontrei esse mandamento de forma litúrgica. Então esse mandamento é mentira também? Será que é mentira? Não. Ah, mas tem lá a bênção de Deus lá para Jacó, pedindo, os filhos pedindo a bênção do seu pai. Mas não tem a mãe, honrando a mãe. Mas nós sabemos que esse mandamento é verdadeiro. Então nós sabemos que Gênesis foi criado pelo homem e é de forma verdadeira. Então, meu querido, lá no Sinai, Deus apenas apresenta os seus mandamentos, que ele já tinha deixado esporadicamente em toda a descrição de Gênesis. E antes do Sinai, em Êxodo 16, Deus já apresentava o sábado. Então o sábado é um mandamento de Deus, é uma lei perfeita de Deus e está em Gênesis sim, entendeu? É só nós estudarmos e fazermos essa exegese que eu fiz. Mais um motivo derrubado de Elias. Sexto motivo, porque foi dado exclusivamente para os hebreus. Será que o sábado foi dado exclusivamente para os hebreus? Eu já derrubei essa tese aqui, mostrando aqui nas outras perguntas, mas eu vou aqui trabalhar um pouquinho. Êxodo 20, 8 a 11, Deus está apresentando para quem? Para o povo de Israel, para o povo de Hebreu, ok? Mas eu pergunto, por que Deus passou para os hebreus? Quem era o seu povo na terra? O seu único povo na terra? Os hebreus? Então é óbvio que se o meu povo é os hebreus, e eu sou Deus, um exemplo, e eu sou um general, e eu quero passar a minha ordem para o meu povo, e o meu povo é o povo hebreu, eu vou passar para o povo hebreu. É lógico. Vou passar para quem? Para os pagãos? Não. Então teria que começar pelo povo hebreu. Mas o povo hebreu o que era? O povo hebreu era o povo de Deus que teria que ser, e muitas vezes não foi, um modelo para as outras nações. Entende? Um modelo para as outras nações. Então essa tua fala aqui, ela cai por terra, senhor Elias. Não tem nexo, né? E interessante que Isaías 56, 6 é algo muito interessante. Leia comigo, se é só para o povo hebreu. Agora vamos derrubar a tese do pastor Elias. Acompanhe comigo. Você que acredita no Elias, você que acha que o Elias conhece muito da Bíblia, que ele é um homem sincero na Bíblia, ele sabe todos esses textos aqui que eu estou passando, tá? Isso eu sei que ele sabe. Vamos ver se ele realmente é verdadeiro? Se o sábado é só para o povo hebreu ou a lei de Deus? Isaías 56, 6. Olha o que diz. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor, estrangeiros, não é povo hebreu, que se achegam ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando. O povo estrangeiro, para ser considerado povo de Deus, deve guardar o sábado e assim ser chamado servo de Deus. Então, toda pessoa, vou falar aqui humildemente, toda pessoa que sabe conscientemente que tem que guardar o sábado e não o guarda, os que sabem conscientemente, eles não são servos de Deus.
Agora existem pessoas que ainda não chegou a verdade ao seu coração, que ainda está aprendendo, né? E pouco a pouco vai chegar ao pleno conhecimento. E vai ver que há muitos falsos pastores que deturpam as escrituras. Mas agora pessoas que já entenderam essa verdade, que sabem que o sábado é santo, é abençoado, é um dia separado, foi feito antropos para a humanidade, e rejeita isso, ele não é servo de Deus. Então, é só para o povo hebreu, Elias? Não. Para o povo estrangeiro também. Quem são os estrangeiros? Hoje, nós. Nós seríamos como o povo gentil, o povo estrangeiro. A verdade chegou a todos nós. Isaías diz que dias virão em que Jacó brotará, florescerá Israel e encherá de frutos a face da terra. Hoje eu sou fruto de Israel, eu sou Israel. Israel espiritual, hoje você é Israel espiritual, ok? 7ª razão. Apesar do sábado ser santo sábado, aqui ele reconhece que o sábado é santo sábado. Então ele não é leigo, ele sabe que o sábado é santo sábado do Senhor. Havia também festa do Senhor, então como não guardamos as festas, também não guardamos o sábado. Então ele diz, olha, tinha as festas lá santas de Deus, então a gente não guarda as festas. Se a gente não guarda as festas, então nós também não guardamos o quê? O sábado. Mas querido, será que isso coaduna com as escrituras? Né? Vamos entender aqui algo importante. Isaías 58, 13 e 14 diz algo interessante. Isaías 58, 13 e 14. Olha que interessante, como diz Isaías 13. 58, 13. Vamos lá? Aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então eu pergunto ao Elias, o sábado é o santo dia do Senhor. Essas festas eram as festas santas do Senhor? Eram as festas do Senhor. Mas o dia santo é só o sábado. Deus não colocou desta forma essas festas. Outra coisa interessante, né? Essas festas apontavam para Cristo. Era uma forma de agradecimento à colheita, a várias coisas. Mas essas festas não foram feitas num sentido para a humanidade. Essa sim representava Jesus e quando Jesus veio ele cumpriu. Mas o sábado, Isaías 56, 2, diz bem-aventurado o homem, né, a humanidade, que não profana o dia de sábado. Então não dá para usar esse argumento para tentar invalidar o sábado. O sábado foi feito para a humanidade, o sábado é o santo dia do Senhor, né? E o sábado ele é perpétuo, ok? Então vamos para mais uma razão. Então essa razão também foi derrubada do pastor Elias. 8ª razão. Porque o sábado era um memorial para os judeus e não para o cristão. Aí ele leu Isaías 29 a 13. Interessante que Isaías 29 a 13 realmente fala que aqui o sábado era para aquele povo estava guardando aquele sábado, né? E esse sábado representava para o povo, né? Interessante que realmente diz isso. E aí ele diz, tá vendo? É só para esse povo. É só para esse povo. Não é para nós. Mas em Ezequiel 20, né? 12, diz que o sábado serviu de sinal entre Deus e seu povo. Então ele serviu. Então ele diz o quê? Olha, o sábado ele serviu de sinal. Foi para aquele povo. Mas ele leu todo o contexto. Interessante, né? Atente para as palavras, né? Que diz assim: vocês profanaram o meu sábado e eu me indignei, vou consumir você. Deus está indignado com esse povo que profanou o seu sábado. Eu pergunto, Deus fica indignado pelo povo profanar o santo sábado dele no passado. Será que hoje Deus não fica indignado quando o povo profana o seu santo sábado? Será que Deus mudou? O Deus que fica triste pelo povo deturpar o seu santo dia, hoje ele fica feliz e bate palma quando o povo pisa na lei de Deus ou no santo sábado de Deus? Só nesse questionamento cai por terra o que o Elias falou. Mas o verso 20 é o que derruba por terra ainda mais.
santificai os meus sábados, pois servirão, futuro, de sinal entre mim e vós. Olha que interessante. O checkmate aqui. O sábado serviu de sinal para o povo judeu, o povo de Israel. E agora diz, o sábado servirão, futuro. Então o sábado ele é um sinal futuro para o povo de Deus. Quando sai a marca da besta, que representa um falso dia de adoração, e apresenta o santo dia de Deus, fazendo uma contrafação entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. Isso é um outro tema que eu irei abordar em outra oportunidade, ok? Então, não é só para o judeu. Isso daqui é para o cristão. O sábado foi feito para a humanidade. Nona razão, porque o sábado foi intitulado ou oficializado no Sinai, né? Não, o sábado foi intitulado lá em Gênesis, lá no princípio da criação. Agora, de forma litúrgica, ele foi passado no Sinai. Mas antes do Sinai, né, ele já estava, ali em Êxodo 16, que o Deus já estava indignado quando o povo estava profanando o dia de sábado. Interessante, meu amado. Aí você utiliza, olha, mas o sábado foi dado pelo ministério de Moisés. Tá vendo? Veio de Moisés. Isso aqui veio de Moisés, ó. Aqui veio pelo ministério de Moisés. Neemias 9, 14 e 13 mostra que foi pelo Sinai, no Sinai, e veio pelo ministério de Moisés. Agora eu pergunto, ministério de Moisés significa que essa lei é de Moisés, de fato? O que vocês acham? Não. Quer ver eu derrubar essa tese dele aqui? Apocalipse 1, 1. Diz o quê? Abra sua Bíblia. Apocalipse 1, 1. Olha que interessante o que diz aqui, ó. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E que ele, enviando por intermédio, pelo ministério ou intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e que ele enviou por intermédio do seu anjo. Pergunto, esta revelação é do anjo ou é de Deus? De Deus. O anjo apenas foi um meio ao qual ele apresentou as revelações. A lei é de Deus ou é de Moisés? O sábado é de Deus ou foi Moisés que fixou? Deus. Moisés foi o intermédio que Deus mostrou a sua lei. O anjo foi o intermédio ao qual João recebeu a sua lei. Derrubado totalmente por terra a nona razão do Elias sobre isso. Ok? Então, a lei é de Deus. Por que o sábado não pode salvar? Daí ele cita Efésios 2, 8 a 10. Exatamente, concordo com ele. O sábado ele não pode salvar. Nem o não adulterarás, não matarás, ele não pode salvar. Mandamento não foi feito para salvar ninguém. Mandamento é um espelho que foi dado para mostrar o pecado. E Jesus Cristo é a água pura, o rio de água viva que pode limpar o seu pecado. Então, o mandamento é o espelho, mas o espelho não pode limpar você. Você olha a sua sujeira e você tem que ir para onde? Para a fonte, para a água? Em Deus a mesma coisa. A lei é o espelho. Ele mostra o pecado, mas ele não salva. Então, sábado não salva, ou porque eu honro papai e mamãe já estou salvo. Não. Não é porque você honra teu pai e tua mãe que você está salvo. Então, o mandamento não é para salvar. Mas agora eu posso provar e derrubar por terra esse argumento do Elias em apenas uma explicação. E aí vocês julguem se estou enganando ou falando a verdade. Mandamento não salva, mas ele pode tirar o teu direito da vida eterna. Como assim, João? O 7º mandamento diz, não adulterarás. Pergunto, uma pessoa que morre fazendo tudo certo, porém o único erro dele é o adultério, e ele morreu adulterando contra a sua esposa, salvo ou perdido?
Respondam. Perdido. O 7º mandamento tirou ele do céu, sim ou não? Tirou. Por quê? Porque ele morreu conscientemente adulterando. Assim também isso vale para todos os outros mandamentos. Então, uma pessoa, meu querido irmão e minha querida irmã, que morre pecando contra um mandamento de Deus de forma consciente, ele vai se perder. Uma pessoa que peca conscientemente contra o 4º mandamento de Deus, o dia de sábado, e ele procura seus próprios interesses, ele corre no mesmo perigo daquele que pisa no 7º mandamento, que é não adulterarás. Então perceba que pisar em um dos mandamentos de Deus, você corre o risco de se perder biblicamente. Então, mais um ponto refutado do pastor Elias. Vamos acelerar agora. O 11. Aqui agora é o 11. Disse Elias. 11ª razão. Por que não há uma passagem no Novo Testamento ordenando a guarda do sábado? Não tem um mandamento dizendo guarde o sábado no Novo Testamento. Então, ele já começou errado aqui de novo. Lucas 23:56 diz: e era o dia da preparação, né? E no sábado descansaram conforme o mandamento. Como que não há nenhum mandamento, Elias? Lucas é Velho Testamento ou Novo Testamento? É que ele quer uma especificação assim, dizendo: olha, você vai guardar o sábado. O Elias, ele quer trabalhar dessa forma. Não, não é assim, querido amigo e pastor Elias. A Bíblia diz em Lucas, né, que foi escrito ali 27 anos depois, mais ou menos depois da ascensão de Cristo, que o sábado é o mandamento. Se ele é o mandamento e está no Novo Testamento, pergunto: devemos guardar o sábado ou não? Hebreus 4:11 fala o quê? Hebreus 4, do 4 ao 11, diz: e era o dia, Deus não falaria de outro dia, né? Referente ao 7º dia, e não quiseram repousar no descanso de Deus, né? Então está falando o quê? Do 7º dia. Ali está falando dia calendário. Hebreus, possivelmente foi Paulo que escreveu. Refere-se que aqueles que pisaram no 7º dia, no dia de descanso, eles foram contra Deus. E Deus fala o quê? Resta um repouso para o povo de Deus. E está tratando o quê? Do 7º dia. Então, mais uma aferência. Outra aferência importante é que no cerco de Jerusalém, 39 anos após a ascensão de Cristo, Jesus falou: cuide para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado, mostrando que 39 anos depois da ascensão de Cristo, os judeus estariam guardando o sábado. Então, mais um ponto aqui, meu querido, que foi derrubado. Lukas diz: sábado é o mandamento de Deus. E está onde? No Novo Testamento. Vamos, o 12º aqui. Porque não somos justificados pela lei, diz ele. Eu já expliquei isso aqui, né? Anteriormente aqui, a lei não justifica ninguém. Ele cita Romanos 3:20 e 28, e ele diz: somos justificados gratuitamente pela graça. Claro que somos justificados pela graça. A função da lei não é justificar. Só que ele não leu ou não colocou ênfase no final do versículo 20 do capítulo 3 de Romanos, que diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se ele quer destruir a lei de Deus, como que ele vai saber o pleno conhecimento do pecado? Ele quer destruir a lei, quer destruir o sábado? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a lei é abolida, Elias? Sim ou não? Romanos 3:31. Anulamos a lei pela graça? Não. Antes confirmamos. Anulamos a lei pela fé? Não. Antes confirmamos. Então a lei de Deus, ela traz o pleno conhecimento do pecado e ela confirma quem está em Cristo, a lei de Deus. Como confirmamos? Pisando na lei de Deus, nos 10 mandamentos, ou obedecendo os 10 mandamentos e o sábado também? Aí vocês podem responder, né? Fica muito fácil. 13ª diz: porque Paulo disse ao Gálatas que a observância de um dia é um mandamento
é um mandamento fraco e pobre. Seja sábado ou domingo, observar um dia, Paulo falou que é fraco e pobre. Eu fico pensando, Paulo falando que o sábado que Deus chamou de santo, e justo e abençoado, Deus chamou de santo, né? E santificou e abençoou. Paulo chamando o sábado de fraco, de pobre. Imagina o contraste. Deus fala, o meu sábado é santo e eu abençoo. E Paulo fala, esse dia é fraco e pobre, é um miserável. Veja que não tem conexão. Agora eu vou explicar o que Paulo está falando aqui, né, desses dias. É interessante a gente notar que Gálatas 3, 1 a 3, o livro de Gálatas, estou acelerando aqui para não ficar muito tempo, tá? Gálatas 3, 1 a 3, fala exatamente que os Gálatas estavam querendo se justificar meritoriamente, por méritos próprios. Os Gálatas queriam guardar a lei e dizer, porque eu guardo a lei, eu estou salvo. E isso, se algum adventista falar, se qualquer pessoa falar, ele está errado. A lei não é para salvar, a lei é para mostrar o pecado. E se você estiver indo contra a lei de Deus, você também vai se perder. Essa é a função da lei. E os Gálatas queriam pegar a lei para se justificar de forma legalista. Então veja que Paulo está lidando com um sistema religioso, né? Que queria imputar méritos próprios. Por isso Paulo fala, olha, por que vocês querem voltar aos rudimentos fracos e pobres? Então, o que se referia de fato aqui? Festas judaicas, entendeu? Ali nem se refere ao sábado, sétimo dia, mas esses dias são festas judaicas, festa das trombetas, das primícias, várias festas em que os Gálatas queriam dizer assim, só seremos salvos se nós fizermos essas festas, senão a gente está perdido. E aí é onde Paulo falou, não, meus queridos, esses dias são fracos e pobres diante daquilo que Jesus fez na cruz para vocês. A salvação não é por mérito, a salvação é por Cristo. Agora, em Cristo Jesus, você vai dizer que a lei é santa, justa e boa, como diz Romanos 7, verso 12, ok? Mais um ponto refutado do Elias. Então a justificação é por Cristo, mas quem está em Cristo não pisa na lei de Deus e nem no sábado, Elias, ok? Aí ele diz, porque o selo de Deus não é a guarda de um dia. Aí ele citou Efésios 1, 13 a 14 e Efésios 4, 30. E ali diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu pergunto, o Espírito Santo é Deus ou é um selo? Ele é um Deus ou é um selo? Ele é Deus. Ele não é um selo propriamente dito. Mas por que utiliza a expressão fostes selados pelo Espírito Santo de Deus? Ou seja, vocês foram separados pelo Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo seja um selo e ele está grudado na pessoa. Não. Foram separados pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele faz a vontade de Deus. Exemplo. Olha que exemplo interessante aqui, ó, né? Se nós pegarmos Ezequiel, eu vou citar aqui Atos, né? Atos diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Então, se você pisa na lei de Deus, se você não quer obedecer ao sábado, porventura você vai ser separado pelo Espírito Santo? Não. Se você é um adúltero, você vai ser separado pelo Espírito Santo para ser santificado, selado por ele? Não. Então veja que o selo do Espírito Santo ele é dado para aqueles que obedecem e no sentido de separar ele do mundo. Agora existe um selo que ele será a diferença entre Deus e aqueles que adoram a besta. E esse selo Deus também deixa claro em sua Bíblia. Diz em Ezequiel 20, 20, servirão de sinal, de selo entre mim e vós, disse Deus, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Então o sábado ele servirá de sinal entre Deus e seu povo, ok? Então o sábado ele é um selo que ele vai ter uma importância muito grande agora no final da história. Os que adoram a besta, esse falso poder religioso, ao qual mudou a lei de Deus, em Daniel 9, 7, 25 diz que mudou os tempos e a lei.
mudou o sábado para o domingo no ano 321, na era de Constantino, pelo imperador dito Constantino, né? Ele mudou e colocou o domingo. Deus diz o sábado. Então, esta contrafação agora no final dos tempos, sairá uma lei chamada Lei Dominical. E essa lei já tramita no Parlamento Europeu, em vários lugares já tentaram colocar, em Minas Gerais, em Viçosa, vocês podem pesquisar, já houve tramitação dessa lei dominical. Entendeu? Então, meus queridos, é um outro tema também. Mas a separação do Espírito Santo só é para aqueles que lhe obedecem. E o selo de Deus, que servirá de sinal entre Deus e seu povo, é o sábado. Porque o sábado mostra que Deus é o que criou os céus, a terra e o mar. E mostra o nome de Deus. Tem as características de um selo. Qual é as características de um selo? Primeiro, o selo tem que ter um nome, quem é essa pessoa e onde ela domina. São características de um selo no tempo antigo, ok? E hoje também é assim. No mandamento do sábado, porque em 6 dias o Senhor, quem é? O Senhor, aparece o nome. Fez, quem ele é? Criador, no mandamento do sábado. Onde ele governa? Nos céus, na terra e no mar. Veja que o mandamento do sábado ele tem as características de um selo. O nome de Deus, quem ele é e onde ele governa. Céus, terra e mar. Interessante, né? Mais um ponto aqui derrubado do pastor Elias. Vamos aqui para o penúltimo, quinto, né? Diz aqui, porque os apóstolos nunca guardaram o sábado. Amigo, você está desconhecendo as escrituras. Mais um motivo fajuto seu aqui, né? Se você pegar aqui Paulo, em Atos 13, 27, Atos 13, 44, em todos os sábados, Paulo pregava a palavra de Deus. Em que dia? No sábado. Ah, mas era com os judeus, porque iam nas sinagogas. Atos 16, 13, mostra Paulo buscando lugar de oração e buscando a Deus e pregando a palavra de Deus na província romana, em território pagão ou gentil. Paulo guardando o sábado. Paulo sempre guardou o sábado. Se Paulo fosse contra o sábado, em Atos ele não falaria ali mais de 20 vezes sobre o sábado. Sobre o sábado. Paulo guardou o sábado em província gentílica. Ok? Então isso, pastor Elias, já derruba por terra completamente as tuas falácias. Ok? Aí você diz, porque todos os mandamentos de Deus são repetidos no novo mandamento, no decálogo, ou seja, 9 mandamentos de Deus. Mas o sábado não é repetido. Então, quando você fala isso, Elias, você está dizendo que Deus acertou 9 e errou 1. Ok? Deus diz, todos os meus mandamentos são verdades. Lucas 23, 56 diz que o sábado é um mandamento. Como que Deus não citou no Novo Testamento? Leia Lucas 23, 56. Sábado é o mandamento. Ok? Que diz? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos. Eu pergunto, os mandamentos de Deus, eles são 10 ou são 9? 10. Ou os mandamentos de Deus é manco? Só 9. Um Deus teve que jogar por fora porque ele errou. Veja que você quer tocar, Elias, justo no mandamento que Deus abençoou e santificou, que é o selo de Deus e que faz separação entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que estão com a besta. Veja que você quer mexer justamente no mandamento que refere à adoração a Deus. Aí eu pergunto, quem está te usando? Deus ou o diabo? Queres pisar em um mandamento e validar 9? Isso é o problema de todos os crentes, líderes que querem fazer isso. Agora, não se engane, meu querido irmão, que esses líderes são mentirosos. Deus escreveu 10 mandamentos com o seu dedo, pronunciou com os seus lábios, e Salmos 89, 34 diz, eu não altero e nem modifico o que sai dos meus lábios. Não altero. Embora está falando para Davi num contexto ali, mas isso se refere no amplo, globalmente. Deus não altera nem modifica o que sai da sua boca. O que ele falou que é bom, é bom. Se ele falou é 10, é 10. Não é 9, não é 8, igual os católicos fazem, não. Não julgando eles, mas assim, não é 8. Os católicos dizem que pode adorar a imagem e pode abolir o sábado.
mas 8 eles colocaram no catecismo como verdade. Vocês podem conferir aí, você que é católico e está assistindo, tá? Então, Deus falou 10 mandamentos, ok? Queridos, aí ele diz que o dia do Senhor não é o sábado. Olha o Elias está se revelando. E ele diz o quê? Que o dia do Senhor é o domingo. Elias, eu sabia que você ia acabar no final fazendo isso. Porque na verdade, a maioria dos líderes, eles aceitam o domingo. Domingo do paganismo, no ano 321 do Constantino. Por isso que o domingo será a lei dominical e vocês vão aceitar a marca da besta. Mas você que ama Jesus, não aceite isso. Aceite o sábado, o dia do Senhor, o 4º mandamento, e não domingo. O dia do Senhor não é o domingo. Elias está mentindo para você, meu querido. Mentindo. Ele diz que porque Jesus ressuscitou no primeiro dia é o dia do Senhor. Isso não tem nexo nenhum. Não tem uma passagem que diz que o domingo é dia do Senhor. Apocalipse 1:10 diz que encontrou-se em espírito no dia do Senhor, o amado João. Qual foi esse? Qual é esse dia do Senhor? Isaías 58:13 diz: o meu santo sábado, o meu santo dia. Sábado, o meu santo dia. Diz. Qual é o dia do Senhor, Elias? Domingo ou sábado? Seja sincero, rapaz. Vamos lá. Êxodo 20:10 diz: lembra-te, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, mas no 7º dia Ele santificou e abençoou. E Deus fala que o sábado é o seu santo dia. Qual é o dia do Senhor, Elias? Domingo ou sábado? Sábado. Domingo é dia do paganismo que escolheu para cultuar o Deus Sol. Domingues, Deus Sol. E o último aqui. O sábado é um mandamento perpétuo como as festas judaicas. Se eles é um mandamento perpétuo e Deus deve ser observado, diz Elias, as festas judaicas também devem ser. Eu pergunto, as festas apontavam para Jesus? Sim, exatamente. Agora eu pergunto, o sábado não é uma cerimônia que apontava para Jesus? Ou eu confirmo, o sábado não é uma cerimônia que apontava para Jesus. O sábado foi dado por Jesus para nós descansarmos nesse dia. Assim como a árvore lá no Éden, Deus falou assim, come de tudo, mas não toque na árvore que está no meio do jardim. Deus fala o que para nós? Adão tocou e caiu. Deus fala o que para nós? Filho, eu te dou 6 dias. 6 dias. 7º dia não toque. É meu. Cultue. Vá para a igreja. Me adore nesse dia porque eu santifiquei e abençoei esse dia. Mas o povo quer mexer o quê? No dia do Senhor. Eles querem mexer justamente no dia que Deus separou. O sábado é a árvore do conhecimento ou da ciência no tempo. As pessoas estão tocando nessa árvore, ou seja, querem trabalhar 6 dias e trabalhar no sábado ainda. Ou querem guardar o domingo e trabalhar no sábado. Deus falou, não, meu filho, é o sábado. O sábado, então, foi dado para a humanidade. Isaías 56:2. Marcos 2:27 diz antropos, ou seja, o sábado foi feito por causa do homem, antropos, humanidade. Então, meu querido, Salmos 89:34, Deus fala que Ele não muda o que sai dos seus lábios. 1 João 2:4 diz que aquele que me diz que conhece e não guarda meus mandamentos, o tal é mentiroso. Então, se você diz que conhece a Deus, como Elias conhece, mas pisa no mandamento de Deus, a Bíblia está chamando de mentiroso. Então, saia da mentira, aceite o mandamento de Deus e venha para a verdade. Salmos 119:111 diz o quê? Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Aquele que diz que a lei de Deus foi abolida e que quer pisar, Deus chama de malfeitor. Provérbios 28:9 diz o quê? Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, de aceitar o sábado ou os mandamentos de Deus, sua oração se torna abominável diante de Deus. Deus não aceita. Aquele que conhece conscientemente. E Apocalipse 14:12 diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual é o povo de Deus? Guarda os 10 mandamentos de Deus e aceita Jesus como seu Salvador. Biblicamente, Apocalipse 14:12 diz isso. Amado, se você gostou do conteúdo, te convido de uma maneira muito especial. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações e vamos pregar junto o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e com certeza Elias foi
totalmente irrefutado aqui, porque a Bíblia revela. Fique na paz, Deus te abençoe, um forte abraço e que Deus te ilumine. Vamos junto pregar a palavra de Deus.